Todo dia tem uma novidade que muitas vezes não tem novidade nenhuma. São muitas perguntas, simulando muitos cenários. Cada pesquisa produz números diferentes. Que conclusão o eleitor deve tirar dessas pesquisas? Olha, é difícil dizer. O que motivou o senhor a ser candidato a presidente? O que me levou foi inconformismo a 32 milhões de neurodivergentes. E ninguém fala sobre isso. Só de TEA, o transtorno de espectro autista, são 2,4 milhões. Nós precisamos abraçá-los, inclusive, com um tratamento multiangular, multifocal. Nós precisamos também diminuir o custo de vida, porque cada vez mais o salário não consegue resolver a equação das pessoas. E nós precisamos também revolucionar o empreendedorismo no Brasil. Em cada favela deveria ter uma escola do empreendedor, em cada comunidade deveria ter também uma agência do empreendedor, também em cada escola pública e em cada igreja. Assim você cria uma cultura do empreendedorismo. Nós vivemos numa democracia, todos têm o maior direito de se candidatar. Acho que histórico conta muito. Ninguém vai operar do coração com um cardiologista de primeira viagem. E ninguém quer voar também com um piloto que está aprendendo a voar. Zema diz que Renan Santos não teve experiência. Para um cara que se candidatou a governador sem nunca ter ocupado nenhum cargo, no mínimo, bastante coerente. Eu tive em 2018 uma campanha onde durante todo o tempo eu fiquei em terceiro, quarto lugar. Eu saí do zero em 2018. Ninguém me conhecia, eu nunca tinha sido vereador, nem prefeito, nem deputado estadual, federal. Nunca ninguém na minha família tinha disputado uma eleição e, contrariando tudo e todos, nós fomos eleitos. E a virada aconteceu na reta final, nos últimos dias. Zema é um cidadão que não conseguiu, numa reeleição para governador de Minas Gerais, eleger um deputado federal. No estado dele, ele sendo governador. O Caiado está neste momento num evento e está falando que o Zema está em quarto lugar nas pesquisas em Minas, então nem em Minas ele tem apoio. Então deixando muito claro para quem está lá que não tem a menor possibilidade de uma chapa Zema e Ronaldo Caiado, que é algo que se chegou a especular em algum momento, né? O Caiado dizia que o Kassab é cafetão, e hoje ele trabalha pro Kassab. O governo que diz combater fake news acabou de apagar 146 mil matérias reais. É uma queima de informações nunca antes vista na história do Brasil. 3 anos e meio de conteúdo sumiu. A desculpa, defeso eleitoral. E olha só o que foi apagado. TCU aprova com ressalvas contas do governo Lula, matéria que criticava o governo. Apagada. Israel declara Lula persona non grata, matéria que envergonhava o governo. Apagada. Não foi filtro eleitoral, foi faxina reputacional. E quem está dizendo que a censura não sou eu, é a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. Os sindicatos de São Paulo, Rio, Brasília, todos disseram censura sem precedentes. O padrão aqui é um só, gente: apagar tudo que incomoda. O economista Armínio Fraga está com medo do que pode acontecer com a economia brasileira nos próximos anos. Para ele, o Brasil trilha um caminho econômico extremamente perigoso com Lula. A declaração foi feita nesta quinta-feira ao jornal Brasil Journal. É importante lembrar que o ex-presidente do Banco Central declarou apoio a Lula no segundo turno das eleições. Veja um trecho. Armínio Fraga, eu sou economista, eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção. Mas eu votei e não me arrependo, mas agora eu tô com medo. Flávio e Lula estão com medo de Renan Santos. Enfim, que vídeo é esse aí que tá... Do Renan respondendo ao Boulos. Ah, boa. Joga aí. Está molhado Guilherme Boulos falando. O senhor é favorável à presença do presidente Lula nos debates televisivos? Nós precisamos avaliar o que vão ser esses debates, né? Você imagine, o presidente Lula ir no debate para ver o menino do MBL fazer corte para rede social. Ah, mas o Renan vai fazer corte. Você só consegue fazer corte se você argumenta bem contra o outro lado e fica tranquilo. Meu perfil não é do Pablo Marçal, eu não tô indo lacrar pra cima de ninguém. Não vou ficar apresentando carteira de trabalho
trabalho pro Lula. Eu vou mostrar ideias, eu vou falar dos escândalos. Óbvio, o Lula tem um histórico tanto quanto complicado, mas eu só tô pedindo pro Lula, vá lá defender suas ideias. Eu não sei quais são, porque o Lula nunca fala. O Lula tá falando que vai dar Vale Gás, energia elétrica, e eu vou provar que dá pra construir um país em que você não precisa ficar dando as coisas pros outros pra comprar o voto delas pra eleição. Eu vou mostrar que é possível construir um futuro glorioso pro nosso país. Um futuro em que o direito é respeitado, vai ter lei e ordem, que o crime organizado é destruído, que a economia cresce, que os impostos caem. O Brasil é o oposto do lulismo. Fala pro Lula que eu não mordo, eu só falo verdades. Manda ele no debate, que se ele não for, já o próximo que vai fugir é o Flávio. E aí fica difícil, né? Eu quero os dois. Quero o Lula e eu quero o Flávio. Ambos têm que explicar o seu histórico muito complicado e ambos têm que trazer as propostas que ninguém consegue ver. Então tá aqui pra todos vocês que diminuíram a nossa pré-candidatura. Estamos no jogo. Lula tem medo, Flávio tem medo e aguardo todos eles nos debates. E quais são as propostas do Lula? Se vocês citem aí propostas do Lula, propostas do Flávio, abrangentes, não tem nada. Não tem nada. É só as conversas assim, fiadas, que não se sustenta. O pré-candidato do Missão à presidência da República, Renan Santos, disparou contra o senador e concorrente Flávio Bolsonaro, chamando ele de criminoso. O fundador do Movimento Brasil Livre também afirmou que Flávio fica em Brasília para fazer negócios e comprar imóveis. Esse jovem aqui, ó, esse jovem de 42 anos quer ser presidente do Brasil. Ele não fala do Lula. Será? Os lugares do Brasil em que você é mais votado, Lula, são justamente lugares que têm menos saneamento básico, porque as pessoas andam por cima dos grupos. Ele não fala do STF. Será? Impeachment de ministro supremo nesses casos, estou falando de bem objetivo, o caso do Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, deveria ser regra, é o que o país sério faria. Eu fiz 4 manifestações sobre eles esse ano. Em todas a gente pediu impeachment e nas 2 últimas prisão. Ele só fala do Flávio Bolsonaro e dos demais candidatos. O cara tá disputando a eleição presidencial contra outros candidatos, supõe-se que o mínimo que ele deve fazer é falar das cagadas que os outros fazem. Se o Lula tá envolvido no escândalo do INSS, ele vai falar. Se o Flávio tá envolvido com o Vorcar ou do Banco Master, ele também vai falar. Aí, eu perguntei pro ChatGPT a formação acadêmica desse cara, até porque ser presidente do Brasil é ser o CEO do Brasil, certo? O que o Chat respondeu? Respondeu que esse jovem de 42 anos, além de não ter família, não ter filho, ele não tem formação acadêmica. Eu também perguntei pro ChatGPT qual faculdade você passou e cursou, qual faculdade o Renan passou e cursou e qual faculdade o Flávio Bolsonaro passou e cursou. A resposta foi Faculdade de Direito, Largo do São Francisco, a USP pro Renan, uma tal de Uniopet pra você e Universidade Cândido Mendes pro Flávio. Daí na sequência eu também pedi pro Chat fazer um ranking com as melhores faculdades de Direito do Brasil. E pra surpresa de 0 pessoas, deu que a USP é a melhor faculdade de Direito do Brasil, é que você cursou e o seu amigo Flávio nem sequer aparecem no ranking. E daí o problema pra vocês então é que ele não terminou a faculdade. Terminar a Uniopet é fácil, né? Assim como o Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg ou até o Bukele, se você for puxar algum líder político. Eles não terminaram as suas faculdades por opção própria, pra poder construir algo maior. Mas ele pode ser um baita de um empresário, por exemplo. Então, não. Ele também não é empresário, nunca produziu nada, sequer gerou emprego, gerou riqueza no país. Um dos motivos dele ter largado a faculdade foi justamente pra empreender. O Renan passou a trabalhar com recuperação de empresas quebradas, mais ou menos o que a gente precisa fazer com o Brasil hoje. E o Chiquinho tá certo, quem gerou emprego mesmo foi o Flávio Bolsonaro. Centenas de assessores lá no Senado Federal, pagos com o nosso dinheiro, alguns outros funcionários lá na loja Copenhague, a turma que trabalhou no filme lá nos Estados Unidos, bancado com 60 milhões de reais do Daniel Vorcaro. Como a gente não podia esquecer dos ex-assessores da rachadinha da Alerj e mais alguns funcionários que talvez possam trabalhar no seu escritório de advocacia, que emitiu R$1,5 milhão de reais em notas pra uma empresa que recebia dinheiro do Banco Master. Ele também nunca foi vereador, não tem experiência alguma política. Então quer dizer que pra esse cara aí, experiência política é sinônimo de chancela pra ser um bom gestor público. Lula tinha experiência política, Collor tinha experiência política, Eduardo Cunha tinha experiência política, Renan Calheiros tinha experiência política, Ciro Nogueira tinha experiência política. E por outro lado, por exemplo, Milei não tinha experiência política, o seu próprio pré-candidato à presidência da República, o Zema, que você tenta esconder, também não tinha experiência política quando se elegeu governador. Não são só esses os problemas dele, falta de formação, falta de experiência profissional, experiência política, ele também é cadelinha do STF. Ah, não me dá uma dessa, Chiquinho. Quem chamou o Alexandre de Moraes para ser o seu vice foi o Jair Bolsonaro, que em 2025 também pediu ao Eduardo que esquecesse qualquer crítica ao Gilmar Mendes, que teve o apoio do próprio Bolsonaro para a eleição do seu irmão à prefeitura numa cidade do Mato Grosso e ainda teve que fazer um acordo com o Toffoli para livrar a barra do Flávio no caso das rachadinhas. Enquanto o próprio Flávio Bolsonaro estava se posicionando contra o impeachment do Alexandre de Moraes, a gente estava pedindo não só o seu impeachment por conta do envolvimento no escândalo do Banco Master, mas também a sua prisão. Gente, não se engane. Esse sujeito aqui, esse jovem, é o Lula da nossa geração. E pra finalizar, não se engane com quem fala jovem. O verdadeiro candidato do Lula é o próprio Flávio, porque ele sabe que se for pro segundo turno com qualquer outro, principalmente com o Renan Santos, ele perde a eleição. Se você, assim como eu, não aguenta mais ter que escolher o menos bandido pra governar o nosso país, compartilhe esse vídeo e bora de Renan presidente. Peraí, gente, ninguém mais acha isso assustador? Às vezes eu fico olhando assim à minha volta e me sinto literalmente como Alice, que caiu do buraco do coelho e foi parar num mundo onde a lógica sumiu. Porque tem uma diferença muito grande em ser resiliente e se acostumar com o absurdo. E, infelizmente, por mais que você mostre isso, a maioria não quer saber a verdade. As pessoas querem quem vai me salvar, quem vai resolver o problema. Com a pílula. Com a pílula. A pessoa quer tomar alguma coisa que rapidamente resolva. Ela não quer descobrir por que está assim. Por que chegou até isso? Por que ela tem que tomar isso que parece resolver, mas a deixa mais doente ainda?
O brasileiro, ele apanha do governo há décadas. Não só do governo, é de tudo. O brasileiro tá sempre no modo de defesa. É corrupção atrás de corrupção, violência, degradação, escola ruim, hospital que não presta. Aí meio que para sobreviver psicologicamente, ele aprendeu a transformar tudo em normal. A favela virou motivo de orgulho, degradação vira cultura, o caos vira a identidade dele. E o Brasil tá do jeito que tá porque um povo que se acostuma com tudo acaba não exigindo nada. E as pessoas vão caindo em narrativas e ficam discutindo assuntos de geopolítica a nível dos olhos. Você não enxerga um jogo a nível dos olhos. Porque a articulação da magia nunca está na mão do mago, está por detrás. E agora a hora da pergunta mais importante. Que Brasil você quer para o futuro? Se você chegou até aqui, isso indica disposição para confrontar ideias que desafiam o que, no Brasil, costuma ser tratado como consenso. Em vez de recuar, você permaneceu. Em vez de se fechar, ouviu. Em vez de buscar conforto, aceitou o desconforto da análise crítica. Essa é a linha divisória entre quem apenas repete slogans e quem assume a responsabilidade de refletir e formar convicções próprias. A carência de senso crítico não é casual. De modo geral, o brasileiro não foi culturalmente preparado para lidar com verdades duras. A influência prolongada de uma moral religiosa centrada na culpa contribuiu para consolidar uma visão que enfraquece a autonomia individual. O indivíduo é considerado frágil para a liberdade, imaturo para a responsabilidade e dependente da tutela de autoridades morais e políticas, condição que acabou sendo aceita com naturalidade. Salto Bolsa Família. 25 anos nós temos Bolsa Família. Por isso, poucos buscam a verdade. Ela exige maturidade para suportar seu peso. Narrativas reconfortantes e explicações simplificadas são psicologicamente mais atraentes. Nesse ambiente, pensar com independência torna-se um ato raro e incômodo. O antídoto está no conhecimento estruturado e metodologicamente orientado, capaz de revelar pressupostos ocultos, intenções implícitas e omissões estratégicas. Compreender como argumentos são construídos e o que deliberadamente fica fora do debate permite antecipar movimentos, reduzir a margem do imprevisto e evitar manipulações. No Brasil, a política opera como uma disputa permanente de narrativas, fortemente influenciada por símbolos morais herdados da tradição ibérica, especialmente no que diz respeito à riqueza, à pobreza e à ideia de redenção. O teatro político não se sustenta apenas pelos atores no poder, mas também pelo público que legitima o espetáculo. Quando a política é tratada como religião e líderes são vistos como redentores, em vez de gestores avaliados por desempenho, instala-se um ciclo de indulgência, justificativas e repetição de erros. O país não permanece estagnado por escassez de recursos, mas por déficit de lucidez crítica. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Portanto, considere apoiar o canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com pessoas que valorizam pensamento crítico e curiosidade intelectual. Assim, você contribui para ampliar o alcance de ideias relevantes e fortalecer um debate mais qualificado. Parabéns pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.